Goiano, o De La Torre confessou que fica um gosto amargo por conta do resultado de hoje. Você acompanha a opinião dele? Ficou esse sabor amargo por conta do jogo que o Vila Nova fez aqui no Olímpico? Boa noite a todos. O amargor, a chateação é muito em função do nosso primeiro tempo, muito aquém daquilo que a gente tem de potencial. A gente volta com uma outra postura, aí a postura do Vila. Tanto é que em 5, 8 minutos nós tínhamos criado possibilidade de já ter virado a partida. E a gente sabe, nessa fase, já falamos de outras oportunidades, que esse espírito, o nível de concentração, exige isso de você a cada jogo. E, mais uma vez, a gente deixou escapar um tempo inteiro. Segundo tempo, a postura diferente, conseguimos o gol de empate, criamos possibilidade de virar, depois acabamos sofrendo um gol. Tivemos força de empatar, depois mais 2, 3 possibilidades de virar a partida e sair com a vitória. Mas, como você falou, avançamos com a classificação, que é importante, lógico que nós preparamos a equipe para vir aqui a campo e vencer a partida, certo? E jogar, performar em alto nível no primeiro e segundo tempo. Felizmente isso não ocorreu em virtude do primeiro que eu mencionei agora há pouco, mas agora é olhar para frente, é uma semifinal, agora estudar bastante a gente, analisar o adversário, criar a melhor estratégia para que a gente possa fazer 2 bons jogos e conseguir nosso objetivo. Humberto, ao vivo aqui, TV Brasil Central, por que o Vila Nova não fez um bom primeiro tempo e o que vocês conversaram para melhorar na etapa complementar? Primeiro, o comportamento. Não adianta falar de tática se o seu comportamento está aquém daquilo que um jogo desse tamanho exige. Então, quando você está com baixo nível de concentração, seu espírito de decisão está abaixo, então aquilo que você faz naturalmente, você não consegue, você fica vulnerável, e vulnerável você está à mercê de um resultado adverso. E hoje nós tivemos um resultado adverso. Classificamos sim, mas o que nos traz a chateação, e não pode ser diferente, foi o nosso primeiro tempo abaixo daquilo que a gente pode. No jogo contra a Jataiense, você tem ali um primeiro tempo com um jogador improvisado na lateral direita, um primeiro tempo abaixo, como foi o de hoje, e você tem a opção pelo Marco Antônio. Isso se repetiu no jogo de hoje. A leitura foi de um jogador, um zagueiro na lateral direita, no segundo tempo o Marco Antônio entrou e o Vila mudou de postura. Por que essa leitura ela não aconteceu já no primeiro tempo do jogo de hoje, a entrada do Marco Antônio, ao invés de um zagueiro improvisado? Se eu tivesse com o Marcos, se eu tivesse com o Elias, se eu tivesse com o Rainer, com o Thales, ou qualquer um desses 3 que eu mencionei de origem da lateral, e o Marco também, outro improvisado, a postura seria a mesma, porque um só não ia mudar o comportamento que nós tivemos. Então todo mundo aquém daquilo que a gente pode render, a gente não pode atribuir uma situação. O Pedro já jogou conosco, com outros treinadores aqui também, jogou bem na lateral. O que foi determinante para a baixa do nosso primeiro tempo foi justamente o nosso comportamento. Então ficamos aquém, você fica comum, uma equipe comum é vulnerável, e foi o que ocorreu. Jogamos fora um primeiro tempo, corrigimos no intervalo o comportamento, corrigimos aquilo que a gente entendia que era preciso, tiramos o Everton em função de um cartão amarelo, a gente precisava e aí se expor um pouco mais, mas o que deixa de alerta, deixa de lição para nós, foi o baixo nível que nós tivemos no primeiro tempo. Ô Louser, o Atlético agora como adversário e não a Anapolina, como muitos imaginavam, o prejuízo maior nessa questão? Nada. Qual é a garantia que a gente tinha que a gente ia lá em Anápolis e ia vencer o Anapolina e ia para a final? Nenhuma. A Anapolina chega com mérito, fez um grande jogo contra nós aqui no Oba, então é uma equipe que vem crescendo também. As 4 equipes que chegaram, chega por mérito, chega por capacidade, por qualidade. E agora cabe a nós escolher a melhor estratégia, trabalhar bastante para fazer 2 bons jogos e conseguir o nosso objetivo. Mas agora ficou bem claro nos minutos finais que o Vila Nova queria classificar em primeiro. Aí a decepção é maior pelo empate ou porque não classificou em primeiro e vai acabar pegando um clássico? Porque eu vou sempre preparar a equipe em qualquer lugar que eu estiver, e aqui no Vila, pelo respeito, pelo carinho que a gente tem com o nosso torcedor, que tem nos apoiado, nos incentivado do início ao fim, em todos os jogos, dentro e fora aqui de Goiânia, de casa. Então esse é o nosso compromisso, e eu em qualquer clube que eu tiver, eu vou preparar minha equipe, independente do jogo, independente se é dentro ou fora, sempre para vencer. E por isso que nós lutamos do início ao fim, e a minha chateação é com o primeiro tempo. Se a gente tivesse esse nível desde o início, talvez nós estaríamos hoje aqui, falando aqui nesse momento, de uma vitória convincente, certo? Mas o futebol, ele te traz lições, te traz aprendizado, e aprender muito com aquilo que nós vivenciamos nessas rodadas todas, nesses jogos todos, para que a gente possa fazer 2 bons jogos, porque esses 2 bons jogos que nos trarão a conquista desse objetivo. Se a gente jogar no nível que nós jogamos no primeiro tempo, hoje, e contra a Jataiense, a gente vai poder ter um prejuízo muito grande. E claro que o Vila pode passar, lógico, mas assim,
um clássico já na semifinal deixa o caminho um pouco mais complicado para o Vila do que seria um jogo contra a Napolina, né? Por se tratar de um clássico e mais uma aqui. Se te preocupa às vezes falta de confiança do Ayrton, aquele segundo gol do Anápolis, se você de algumas outras saídas de bola dele também, se isso preocupa a comissão. Olha, a questão desse lance específico internamente iremos resolver, como a gente sempre fez, em todos os âmbitos aí do que a gente precisa evoluir e melhorar. E conta de novo, eu não tenho que escolher adversário, eu vim para campo hoje para vencer o jogo. Era um jogo para a gente performar, ganhar moral, para chegar na próxima fase, independente. Napolina, de novo, uma equipe que conquistou a sua vaga jogando futebol contra uma grande equipe também que a gente tem, jataiense, que fez uma boa campanha. Então é o que eu falei, nós temos que olhar para dentro, saber aquilo que nós temos que corrigir, aquilo que nós precisamos melhorar para enfrentar esses dois embates que teremos contra o Atlético. Teremos preocupações, o adversário também terá preocupações conosco, e agora, como eu falei, é estudar, analisar bastante, preparar bem o mental, o espírito, para que a gente possa fazer dois bons jogos. Eu vou insistir na questão do Ayrton, porque a gente viu que ele foi bastante vaiado pelo torcedor na saída de campo. A gente sabe que goleiro é difícil trocar, né? Mas você admite que pode haver uma troca no gol do Vila, ou aí na sua visão ainda está cedo? Olha, Natália, tudo que eu falar aqui agora é muito precoce. Eu preciso amanhã na reapresentação reavaliar todos os atletas, como eu sempre faço. Você já me acompanha de outros trabalhos, sabe como que eu sou. Eu vou proteger meus atletas aqui, certo? A cobrança interna, ela existe, não só com o Ayrton, mas com todos. Como eu falei, amanhã nós estaremos fazendo essas cobranças, porque a gente sabe que nós ficamos devendo como um todo. Então olhar o todo, olhar as partes, olhar individualmente, setor, para que a gente possa ter um coletivo forte. É isso que nós vamos fazer. A preocupação nossa nesse momento é isso. Nós vamos nos ocupar nesses ajustes que teremos que fazer. Então o pré a gente tira, é se ocupar naquilo que a gente precisa, atacar para poder ter um nível melhor de apresentação nessas duas partidas que teremos contra o Atlético. Na fase decisiva do Goianão, no mata-mata, mas queria que você fizesse uma avaliação do seu elenco, do Vila, até porque em breve está começando também os nacionais, tanto Copa do Brasil quanto Série B, além, é claro, dessa fase decisiva do Goianão. Olha, a gente tem todo jogo, todo treinamento a análise, assim como todos que trabalham dentro do Vila Nova são analisados, todo dia, todo trabalho, conosco não é diferente, com o grupo também não é diferente. A gente tem sofrido, né, infelizmente, com essas intercorrências. Infelizmente, a gente teve que fazer uma pré-temporada não contando com todo o grupo. Isso também tem nos dificultado um pouco. Atletas chegando, agora é ajustar. Teremos esse período aí de preparação, procurar melhorar em todos os âmbitos aí, para que a gente possa chegar forte, bem equilibrado, bem organizado, sabedores o que fazer com e sem bola, que é isso que vai exigir essa fase agora. Então são dois clubes postulantes a título, então a gente sabe que o futebol ele é decidido em detalhes e nós temos que atacar esses detalhes. E esses pormenores, esses detalhes você só consegue interpretar e atacar ele dentro do jogo quando o seu nível de concentração está elevado, seu espírito também de decisão está elevado e você de fato está vivendo o jogo com a sua plenitude. Então é isso que nós vamos trabalhar nos aspectos técnico, tático e físico, e principalmente a questão mental, que a gente sabe que potencializa essas valências e faz com que você tenha performance de alto nível que a fase exige. Obrigada. Beleza.